E aí, Duda, segunda edição do nosso podcast. Já realizamos o sonho, já passamos aquela ansiedade da estreia, já estamos em campo, bola rolando. Qual a sensação? Mas a euforia ainda continua, né? A gente tá aqui no nosso segundo episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho de disciplina. E eu acho que a disciplina é que faz você alcançar seu objetivo e seu sonho. Porque são coisas diferentes, Ronaldo. Objetivo e sonho. Mais um insight aí, ó. Como sempre, né? A gente trazendo coisas boas. O sonho é quando você vai realizar algo que não vai beneficiar apenas você. Vai beneficiar você e mais outras pessoas. Porque um sonho tem a relação com Deus. Deus não ia colocar um sonho em seu coração se fosse única e exclusivamente para lhe beneficiar. E quando você tem um objetivo, aquele objetivo é um objetivo que você tem, um exemplo, comprar um carro. Você É tem um seu, é objetivo. único. É seu, é único. Mas seu sonho envolve mais pessoas. Então, pra gente começar hoje quente já, a Já dando metralhadora já esse... bombando, você já me largou a dessa, Já lhe né? larguei essa aí. Então vamos aqui, eu fiz uma anotação aqui, eu acho bacana você ficar bem atento a isso, porque Duda, com a sabedoria dele, com certeza ele vai destrinchar essa frase. Então você concorda comigo que disciplina é a ponte de onde você está até onde você quer chegar. Exatamente. Eu disse, pô, repete essa aí, velho. Essa aí é lá fundo, hein? Disciplina é a ponte de onde você está para onde você quer chegar. Rapaz, de onde você está, de onde você quer chegar. De um momento, de uma realidade que você vive para um sonho que você busca alcançar. Exatamente. A disciplina é essa ponte. Quando você acorda todo dia pela manhã e você tem algo claro na sua mente e como objetivo e como sonho de maneira geral, eu acho que é isso que lhe movimenta. Então isso aí que você falou é algo bem interessante, porque você levantar de manhã pela manhã e não ter um objetivo e não ter um propósito para você cumprir, acho que você não entendeu ainda o que você está fazendo aqui. E algo bem interessante, eu até notei aqui, ó. Deus está preocupado para onde você vai, não de onde você veio. Então eu acho que o que Deus... a gente fala muito de religião, de religião não, a gente fala muito de Deus, né, Ronaldo? De espiritualidade, porque o indivíduo sem espiritualidade, eu acho que ele vive na escuridão. Mas acho que a maior lição que Deus colocou em mim, eu acho que em todos nós, é amar o próximo e ajudar o próximo e fazer com que a gente chegue em algum lugar, não apenas a gente, mas levando outras pessoas que vai contribuir de maneira significativa para a vida delas. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando levar informações que vai, nem que seja um pouquinho, lhe estimular, lhe influenciar de alguma maneira e que seja de uma maneira positiva. Você falou aí que ao acordar de manhã a pessoa precisa ter um sonho claro, certo? Certo. A pessoa precisa ter um propósito, ela precisa ter um objetivo definido. O que leva a pessoa a ter esse sonho claro? Eu acho que eu vou conseguir isso, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Eu vejo, por exemplo, as pessoas, e já aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas, partindo para o lado empreendedor. Eu tenho vontade de ter um negócio. Aquilo ali passa a ser um sonho claro, porque eu tenho vontade, eu tenho que procurar conselhos, eu tenho que entender mais daquele negócio para aquilo se aprofundar no meu coração e virar um real propósito, Ronaldo, tem uma passagem, falando mais uma vez de espiritualidade, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu li muito ela essa semana, que é Mateus 7, versículo 7, né? Tudo que você pedir em oração, fala mais ou menos assim: seu pai ouvirá, né? E aquele desejo que está no seu coração, se você pede pão, seu pai lhe dará pão. Se você pede vinho, seu pai lhe dará vinho. Deus jamais iria plantar uma semente no seu coração se aquela semente ali não fosse para acontecer. Então, pelo menos aconteceu muito isso comigo, sabe? As coisas que aconteceram na minha vida de maneira geral, não foi eu que busquei, elas vieram até mim. Só que aquilo ali já estava plantado. E aí, com a disciplina, com a rotina diária,
a gente vai evoluindo e vai tentando chegar de maneira geral a aquele sonho ou aquele objetivo que a gente almeja, né? Acho que na sua vida de empreendedor deve ter ocorrido muito isso e ocorre ainda hoje, né? Que eu acho que é uma realidade, a gente como empreendedor, é uma realidade que acontece de maneira diária, fazer a mesma coisa todos os dias de maneira rotineira e atender as pessoas e fazer aquilo e repetidamente procurar melhorar, mas é uma rotina diária isso, né? O que é que você vê isso aí no seu dia a dia? Eu concordo plenamente, né? Eu, inclusive, tive um pensamento aqui a respeito do sonho claro e a dificuldade de realização. Então você pede a Deus e pede aos seus mentores conselhos e uma orientação de se esse é o caminho certo a ser seguido, tá? Mas às vezes esse caminho é muito longo. Concorda comigo? Na Concordo. maioria das vezes ele é muito longo, ele é duro, ele é escuro, ele é tortuoso. Mas como no meio de todo esse processo você acordar de manhã certo que é um sonho claro e que isso vai se realizar? Isso É essa que eu acho que é a maior pergunta de muita gente, de porque muita gente. gente desiste no meio do caminho. Você concorda comigo? Que Muita, a maioria das pessoas desiste no muita, caminho. muita. Seria aquilo um sonho, claro, ou ele realmente não teve disciplina e perseverança suficiente para alcançá-lo? Sabe o que eu penso relacionado a isso, Ronaldo? É tipo assim, a gente começou um projeto, tô dando um exemplo, e a gente lutou para aquele projeto ali dar certo, lutou para aquilo acontecer e fez o que tinha que fazer e correu atrás, lutou e aquilo ali não deu certo. Será que se não dá certo foi porque você não tentou coisas novas ou coisas diferentes? Ou será que aquele processo ali foi só um aprendizado para lhe treinar para algo muito maior? Eu penso muito nisso. E pensei muito isso durante a semana, durante esses dias. Quanto que você fez para coisas acontecerem e às vezes ela não aconteceu como você esperava que acontecesse, né? Isso na vida de empreendedor é uma coisa que acontece, né? Com E frequência. com frequência. E, e às vezes você queria realizar aquele objetivo ali e não aconteceu. Você fez de tudo para acontecer, né? Mas não aconteceu. Às vezes foi Deus lhe colocou naquele caminho para lhe treinar e aquele treinamento ali foi justamente para você almejar algo muito maior, porque eu tenho certeza, né? E eu tenho muita fé relacionada a isso. Deus jamais iria lhe colocar num processo e esse processo não fosse para você evoluir como pessoa, independente se der certo ou não. Mas você concorda comigo que, por mais claro que esteja aquele sonho, às vezes acontecem de percursos, pessoas, propostas, outros negócios aparecerem no meio para te desviar um pouco daquele Sim, caminho, né? sim, com certeza. Recentemente aconteceu, eu estava num. Eu mentalizava um propósito na minha vida e do nada apareceu um convite de uma sociedade que eu teria que abrir mão totalmente daquilo que eu acreditava que seria o meu caminho, que seria uma coisa que Deus havia tocado no meu coração. E eu fiquei muito em dúvida e eu optei por não aceitar a Não proposta. aceitar. Era uma proposta assim recusável, uma coisa que envolvia muito dinheiro imediato. Mas eu acreditava que o que teria por vir era muito mais promissor, não só financeiramente, mas a realização, a satisfação, o reconhecimento, o agregado seria muito melhor talvez do que aquele posicionamento, aquela oferta imediata ali. Mas a dúvida apareceu por diversas vezes. Hoje eu tenho clareza. Mas como você não desviar no caminho num momento desse, Rapaz, de isso é certeza? difícil. Isso é difícil porque é, tem aquela questão de você pensar assim, caramba, e se eu tivesse aceitado? Porque a gente tem um arrependimento maior do que aquilo que a gente não faz. O arrependimento que bate na gente é muito maior do que aquilo que a gente não fez ou algo que a gente fez e deu errado. Você vai se arrepender muito mais se você não tivesse feito. Isso é um gatilho muito errado, né, Duda? Porque para você manter a energia positiva
e você precisa ter sempre esse pensamento, esse mindset positivo para que você vibre e atraia coisas positivas. Você tem que pensar sempre no que você conquistou e no que você tem a conquistar. É tipo como se você estivesse andando no trânsito e tem um para-brisa enorme para lhe mostrando o seu próximo passo à frente e um retrovisorzinho pequeno para te mostrar o que passou. Então, o retrovisor funcionaria apenas como orientação e não como ponto de partida. Legal, legal isso Né? aí. Isso é muito bacana. Então, a gente se prende muito ao passado, às dores do passado. Se, Quem não sentiu dor no passado, né? todo mundo Mas já às teve um vezes processo de dor, né? mas essa dor, eu acho que ela tem que servir apenas para te educar e não para você se lamentar do que você não fez. Exatamente, exatamente. Legal isso. É, é tipo assim, é algo que você chegou ali na sua trajetória, você viu que aquilo ali era algo atrativo para você naquele momento, mas você pensou. Você não respondeu assim logo à tona, você Pensou, pensou, refletiu, você refletiu, busquei viu as ajuda, possibilidades, buscou ajuda, ouviu mentoria. outras pessoas. É o que a gente chama de a pessoa ter um mentor e ouvir, esclarecer essas questões, porque a tomada de decisão ela pode influenciar, como você já falou aí, né, de maneira positiva ou de maneira negativa. E a gente sempre tem dois caminhos. A gente sempre tem dois caminhos. Tem até uma história na Bíblia, né? Que fala que tinha um caminho florido, cheio de água no final, florido com plantas, e tinha um deserto aqui. Geralmente as pessoas vão Sempre pelo escolher florido. pelo Sem dúvida. florido, que tem água, que Ainda tem mais na tudo. época do celular, das selfies Imagine, vamos e dos escolher esse. compartilhamentos. Mas para você chegar a um objetivo maior no final, você vai passar por momentos de processos que vão fazer você evoluir e você vai ter dificuldade no trajeto. Você às vezes você vai perder, você às vezes aquela derrota momentânea ali não é o que determina a reta final. E aí chegou lá no final, você tem aquele vamos dizer prêmio, né, mas aquele benefício que você escolheu um caminho mais pesado, Mais né? pesado. Diga assim como se diria. Que foi o exemplo que você deu aí. Você poderia ter aquele aporte, aquele caminho florido logo no início ali, mas você escolheu outro caminho que foi um caminho que você teria um pouco mais de dificuldade, mas com certeza essa escolha fez você ser o que você é hoje e a empresa que você tem hoje, a evolução que você tem hoje. Tem uma frase do Napoleão Hill, né, que eu até anotei ela aqui para citar e ela cabe bem nesse momento, né, que fala o seguinte: em uma época de gratificação instantânea e fácil, nos esquecemos que as melhores coisas da vida levam muito tempo para serem conquistadas. Perfeito. Tem um estudo do Napoleão Hill que ele avaliou, eu não lembro precisamente quantas pessoas, mas 99% das pessoas elas não têm uma meta ou um plano de vida. Então, exemplo, você quer ganhar 50 mil reais. Né? A gente até conversou sobre isso esses dias, né? Nas nossas conversas. Eu almejo ter um salário mensal de 50 mil reais. Sim. O que é que você vai fazer para você alcançar esses 50 mil reais? As pessoas não têm esse plano. Elas não conseguem planejar para alcançar aquela determinada meta. O estudo de Napoleão Hill mostrou isso. 99% das pessoas não tinham um plano para alcançar aquele determinado objetivo. Eu fiz até um insight mais cedo que fala um pouco sobre isso, que ninguém planeja fracassar. Ninguém. Mas as pessoas fracassam porque Porque não não planejam. planejam. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Tipo, será que a pessoa tem anotado ali o que ela deve fazer? Eu tenho melhorado muito isso em mim. Eu sou um cara que, tipo assim, eu estudo todo dia, leio todo dia e eu acabo armazenando muita coisa, só que eu não era muito de anotar. Tipo assim, anotar. Um exemplo, você está lançando a mentoria, né? Eu estou lançando um curso e eu não tinha o curso, as etapas do curso antes. Eu não tinha elas quando eu lançava curso. Eu já dei muito curso, eu não tinha elas planejadas. Hoje em dia não. Hoje em dia eu anoto o que é que eu inicio, o que é que eu vou iniciar, o que é que eu tenho que fazer, quantos posts eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que alcançar ali, o que é que eu tenho que gravar, o que é que eu tenho que fazer. Então, ter um planejamento para alcançar
um determinado objetivo. E eu mudei muito nesses últimos tempos justamente para planejar melhor para alcançar um determinado objetivo. Isso faz diferença de maneira absurda, Ronaldo. Ó, lógico que você tem que ter uma disciplina maior para fazer isso. A gente está falando hoje de disciplina, né? E aí é um fator que as pessoas acabam desistindo daquele objetivo. Por quê? Porque ela não tem algo planejado. O planejado que você falou faz as pessoas. O não planejado faz as pessoas desistirem. E a desistência, né, quando a gente desiste de várias coisas no transcorrer da nossa vida, acaba se tornando uma coisa rotineira. Se tratando de disciplina, de uma forma mais prática, mais nosso dia a dia, nossa rotina até do lado da atividade física. Você como profissional, também como atleta, eu como praticante da atividade física, é necessário um planejamento também. Sempre. A gente, e é o recomendado, né? A pessoa vai começar um processo de atividade, primeiro ele faça toda uma avaliação física para saber se ele está qualificado para aquele tipo de prática que ele quer exercer. Depois ele tem que procurar um nutricionista, tem que procurar Eduardo para fazer uma consultoria sobre a parte de reposições hormonais e de equilíbrios, né, das funções metabólicas. Metabólicas, isso aí, certo? pô, você tá né? bem demais, hein? Tô te acompanhando. Então existe todo um planejamento para isso, né? E a partir daí o cara tem que se manter frequente. Aí começam os hábitos ou começa a primeira disciplina? Qual é o primeiro passo? Para ele começar a se movimentar. O primeiro passo é você. É porque pra gente adquirir um hábito, a gente tem que estar pelo menos ali uns 3 meses, Ronaldo, para ser considerado um hábito. Então, exemplo, você é sedentário e vai começar a fazer atividade física hoje. Aquilo ali para se tornar um hábito para você, você tem que fazer isso durante 3 meses. É o que a gente chama de aderência ao hábito, né? Isso o cérebro responde Isso. a partir desse momento? Isso. Ou existe alguma... A partir daí, suas conexões neurais vão entender que aquilo ali é um processo natural que você faz de maneira rotineira. Tá. Então, exemplo, você acorda pela manhã, você deu até um exemplo no nosso podcast anterior. A gente não pensa em escovar o dente, você pensa? Não. Você já vai de maneira o quê? Automática. Você já vai de maneira automática. Quando a gente cria um hábito, você torna aquilo automático. Aí, 2 coisas importantes. A gente falando de exercício, né? Não deixar ele pro final do dia. Não deixar ele pro final do dia, porque o final do dia a gente já fez várias atividades, e provavelmente, se aquilo ali não for uma rotina sua, você vai deixar de fazer. Então, exemplo, por que a grande maioria das pessoas não faz exercício hoje? Porque elas têm uma rotina muito árdua de trabalho, de cuidar de filhos e de várias coisas, e aí deixa pro final do dia. A pessoa não vai fazer. Porque já tá com a carga ali de várias coisas que fez no dia, então provavelmente ela vai desistir. Então você como profissional da área, você recomenda que a pessoa inicie. Inicie o dia fazendo. Né? Mas aí vem aquela dúvida. Eu tive uma noite cansada, um dia cansativo no anterior, dormi tarde, assisti alguma coisa, Netflix e tal. Como acordar de manhã cedo e me movimentar? Aí vamos lá, a gente vai por prioridades. Tá, prioridades. Né? Isso. Olha só. E a gente vai para o contexto prioridade. Se você tem prioridade de criar um hábito de levantar mais cedo, de se exercitar, de cuidar da sua saúde e ter uma disciplina dentro desse contexto, você tem que ter prioridades. Então, se eu tenho prioridade para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o celular um pouco de lado quando eu for dormir, eu vou dormir um pouco mais cedo, eu vou ter uma alimentação melhor na parte da noite, porque aquela alimentação mais leve vai beneficiar meu sono. Então são prioridades. Tem uma coisa muito interessante, Ronaldo, que influencia muito o nosso sono. É o ciclo da luz. Um exemplo, as pessoas hoje estão mais ansiosas e dormindo mais tarde. E às vezes aquela rotina diária de agitação por causa do celular. Ciclo da luz. O ciclo da luz, quando entra na sua visão, exemplo, na parte da noite. Quando o ciclo da luz do celular entra na sua visão, aquilo ali gera um estímulo para diminuir sua produção de melatonina. Então isso vai influenciar seu sono.
Ou é ao acaso? Eles Isso planejaram fazer isso? Já. Não, não planejou fazer isso não, isso é A ordem acaso. mundial não planejou tirar o seu sono. Não, isso é chamado de ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, quando a gente chega na parte da noite, é um ciclo que a gente precisa de menos luz. A gente não necessita de luz, porque é um ciclo que está chegando a sua hora de repousar, de dormir, de descansar. E tem outra coisa muito que influencia muito isso. O ciclo da luz na visão, assistir televisão muito tarde, o celular, faz você ficar mais acordado. E quanto mais acordado você fica, a maior probabilidade de você comer mais. E isso influencia no seu peso. Eu anos atrás passei por uma fase muito difícil na minha vida. E aí naquela frase famosa, você busca o apoio de Deus ou na dor ou no amor. E como era um momento de muita dor, eu fui atrás desse caminho. E uma das coisas que eu aprendi naquele momento é essa questão que você falou da prioridade. A prioridade é o quanto importante isso é para a sua vida. O quanto significa para você trilhar aquele caminho, você fazer aquela determinada coisa. A partir do momento que isso passa a ser prioridade, você tem tempo, você consegue o tempo. Você consegue. Então, hoje a gente fugiu totalmente de uma rotina que a gente tem de trabalho, eu no meu escritório, você nos seus planejamentos, nas suas mentorias, para virmos aqui ao estúdio fazer a gravação desse DNA. Porque desse DNA Cast, porque desse podcast, porque era a nossa prioridade fazer isso. Hoje era a nossa prioridade. E assim a prioridade no trato com a família, no trato com o seu negócio e principalmente como a gente vinha falando aqui, no trato com o seu corpo e essa saúde física e mental. Com você mesmo, né? É você se priorizar. E quando a gente se prioriza, né? A gente cuida melhor da nossa saúde e, consequentemente, você vai ter um desempenho melhor no que quer que você faça. Tem uma frase que fala que corpo sã, mente sã. Foi uma frase até que a gente subiu no nosso podcast na semana anterior, né? Você que não está acompanhando, segue lá no Instagram, o nosso DNA Cast, tá incrível, muito conteúdo bacana. Diariamente a gente vem colocando frases de muita relevância, né? A nossa preocupação maior é trazer mais motivação, um caminho para o seu dia a dia. E acordar de manhã, lendo o que a gente está postando lá, o que o DNA Cast está postando. Vai estimular de alguma maneira, né? Vai estimular, vai mexer, vai despertar algum gatilho aí, com certeza. Exatamente. Né? Segue lá, galera. Segue a gente. A gente tá trazendo conhecimento, a gente não tá cobrando nada, né? A gente tem nossa página no YouTube, segue nossa página no YouTube também. É algo que a gente tá fazendo para colaborar ou trazer informação de alguma maneira que pode ajudar para vocês. A gente não ganha nada com isso, né? As pessoas às vezes pensam assim, pô, os caras estão fazendo lá o DNA Cash para estar ganhando, tendo algum contexto financeiro. Pelo contrário, né, Ronaldo? A gente gasta pra gente estar fazendo, pra gente produzir o DNA Cash. Então, a gente não tem fins lucrativos relacionados ao DNA Cash. A gente está unicamente aqui, exclusivamente, para estar trazendo informações para vocês e para estar contribuindo de uma maneira significativa em algum contexto da sua vida, né? E voltando, eu acho que esse tema vai engajar muita gente, né? Essa coisa da atividade física, da disciplina, desse processo que você tá descrevendo aí agora. Da pessoa ter o hábito, da pessoa ter o planejamento, da pessoa ter prioridade, o bem-estar. Todo mundo sabe que o resultado que você colhe hoje foi plantado ontem. Exatamente, né? Aquela sementinha, né? Vai chegar aí final do ano logo, o tempo está passando numa velocidade e a gente costuma ver nesses picos a academia lotada, todo mundo desespero de querer resolver o problema em 15 dias. E não resolve, né? A gente sabe que não resolve, né? Mas aí como dar esse start, né? Eu já sei que é a minha prioridade. Eu tenho que acordar e tenho que fazer. Eu tenho que planejar, eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar um nutricionista, eu tenho que buscar um apoio profissional. Mas e a partir daí, velho? As pessoas vão, eu vejo. Acho engraçado, eu tô te falando assim. Porque acontece, né, velho? Eu vejo o cara chegar e pagar 1 ano de academia, cara. E vai 5 dias. Mas isso são normais das pessoas, né? As pessoas não têm um planejamento. E aí o planejamento faz a pessoa desistir. Ele não planejou estar ali. Às vezes ele foi influenciado por alguma coisa e falou, vou começar aqui, só que eu não planejei nada. Então eu vou. Eu só vou.
Acho que a primeira coisa, Ronaldo, é os ambientes que a gente está inserido. É um fator que influencia muita gente. Então, a gente tem ambiente de trabalho. Um exemplo, o celular é um ambiente que a gente está inserido. A bolha. Uma bolha. Já percebeu isso? A bolha. Todo mundo que nos cerca, às vezes não tá tendo. A gente tá numa mesa, ou em alguma reunião, alguma coisa. As pessoas não estão conversando entre elas, mas estão aqui dentro, ó. Então, o celular. E aquilo é a razão de tudo, né? A Isso. gente está convivendo e Exatamente. interagindo com pessoas que têm o mesmo pensamento e a gente achando que aquilo é a razão de tudo. Isso é um ambiente que você está inserido e muitas das vezes você não percebe isso. Por quê? As pessoas que você segue. Se eu fosse vocês agora e dava um flow aí, as pessoas que não vão contribuir de maneira significativa para você. Pô, importante Então, isso. para de seguir pessoas que não de forma influenciam você, positiva. independente se for seu amigo ou não, galera. A gente vê muita gente seguindo muitas pessoas, vou seguir por seguir. Vou seguir por seguir. Você tem que seguir as pessoas e vocês têm que estar inseridos em ambientes que vão lhe influenciar de maneira positiva. Se eu estou inserido no ambiente do celular, estou lá nas minhas redes sociais vendo isso constantemente, pô, aquilo ali vai influenciar de você, velho. Não tem como não influenciar. Então, se você tá vendo constantemente ali pessoas que estão praticando exercício, pessoas que estão falando sobre saúde, pessoas que estão falando de bem-estar, sobre espiritualidade, sobre ter disciplina, isso vai lhe influenciar. Uma hora vai tocar você. E aí é um ambiente que influencia muito as pessoas, é o celular. Mas falando de se inserir no meio, talvez não seja um erro, partindo do princípio que eu ainda não tenho uma cultura esportiva, eu ainda não tenho um corpo que o mercado imagina que seja o ideal, ou que eu me aceite. E aí a primeira coisa, eu vou para academia mais premium, que contradiz tudo que eu pratico hoje. Eu já não me sentiria ali fora Muito daquele bem, meio, né? Fora já do não me ambiente. dificultaria eu dar sequência. Tem essa questão, a gente discute muito isso no meio hoje, porque tem essa questão de a gente vê o sedentarismo, a obesidade aumentando muito, só que a gente chega numa academia e a gente não encontra ninguém obeso. A bolha da gente, a gente não vê isso na A prática, gente não né? vê um exemplo na nossa bolha, a gente não vê isso. E se você entrar em várias academias aí, você não vai ver muitos indivíduos obesos. E o índice pós-pandemia é assustador que vem Em crescendo. 2030, eu até postei no meu Instagram uma postagem falando sobre isso. Eu vi essa postagem. De 2030, a probabilidade de a gente ter 1 bilhão de pessoas Obesas. vivendo com obesidade. Imagine o quanto alarmante é isso. Por quê? Por várias questões que influencia isso. Violência, maus hábitos alimentares, a indústria alimentícia que tem um grande marketing nas redes sociais, um grande marketing na mídia televisiva, em vários fatores, e acaba influenciando as pessoas o que consumirem, né? Então, de maneira geral, Ronaldo, é a força de vontade. Pra gente começar algo, a gente tem que ter uma força de vontade, e essa força de vontade, ninguém vai lhe ajudar. E assim, Ninguém. E assim a gente tá falando de atividade física, mas é assim, somente na minha área, na área de vendas, né? Velho, se você for pensar nisso, isso tem relação com tudo. O cara quer ser lá um vendedor. Caramba, as barreiras iniciais são terríveis. Imagina aí. Primeiro porque E se o cara não tiver força de vontade, ele vai conseguir? Ele já herda um paradigma gigantesco, né? Porque no contexto geral, o vendedor é o cara que não sabe fazer porra nenhuma. Porra né? nenhuma, vai lá vender. Então o cara não sabe fazer porra nenhuma, a mãe vai lá, bate na empresa e fala, me consegue uma vaga pra ele, nem que seja vendedor, né? Eu sou totalmente contra isso, Duda. Eu tenho uma carta que eu escrevi pra Neto, meu filho mais velho. Essa carta já faz algum tempo e foi quando ele se aventurou como eu de maneira solitária. Patrícia tá me vendo ali já com a cara fechada, né? Eu deixei ele sozinho em determinado momento para ele adquirir uma experiência. Mas eu mandei essa carta para ele falando que eu enxergo o vendedor como um embaixador do desenvolvimento. Então o vendedor, o cara como eu, é o cara que busca realizações, nós somos psicólogos, então a gente tem tanta função agregada dentro de uma profissão, tantas profissões dentro de uma profissão, que é até injusto dizer que o cara não sabe fazer nada. Mas essa barreira existe na minha profissão, né? Então, no início, primeiro que você tem que quebrar objeções, com você mesmo até, né? A gente tem alguns medos
talvez decorrente de crenças limitantes, de sair da nossa bolha e construir um relacionamento novo, de a gente fracassar, a gente tem medo de não dar certo, a gente tem medo de falar em público, e dentro da minha área principalmente, todos esses medos têm que ser quebrados, né? Eu estou desenvolvendo uma mentoria e vou estar fazendo umas aulas gratuitas, e um dos temas dessas aulas iniciais é justamente como quebrar esses medos, né? Como vencer essas batalhas, Rapaz, né? você sabia que as pessoas têm mais medo? Eu tenho uma pesquisa bem interessante. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer? Mais medo de falar em público do que morrer, isso é fato. Isso é fato. Tipo Mas na assim, verdade ela tem mais medo, não é nem do falar em público, é do Duda, julgamento. é do julgamento. É o julgamento. Então, talvez voltando pro tema da academia aí, o julgamento influencia muito, hein? Essa pesquisa é bem legal porque mostra assim. O medo de fracassar e de ser As julgado. pessoas têm algumas opções de resposta, né? Logicamente que o falar em público tá entre elas. E as pessoas responderam com maior frequência, tem mais medo de falar em público do que a morte. Imagina aí. Mas entra a questão do julgamento, né? Quando a gente está sendo julgado, geralmente isso gera um maior medo nas pessoas. E o medo é um fator limitante, e o medo é o que faz muitas das vezes a gente desistir de muita coisa. Rapaz, eu tenho que parar um minuto aqui para refletir, porque como quebrar o medo, como quebrar essas crenças que limitam a gente. Eu acho que a pessoa com mais disciplina, Ronaldo, ele tende a ter um viés do medo menor, né? Por quê? Porque ele vai ter um planejamento melhor, e geralmente o que faz a gente ter disciplina é que a gente faz aquilo por alguma pessoa. Então, exemplo, você é um cara muito próspero, né? Um cara que tem uma grande prosperidade, criou uma empresa muito grande, que hoje é uma empresa que representa muito bem marcas enormes do Brasil, e você provavelmente tinha Por que você fez isso? Por sua esposa, sua família, seus filhos. Então, geralmente tem um porquê que você faz aquilo. Né? Eu dei 2 palestras esses dias, né? E uma das frases que eu citei na palestra, primeiro, a motivação. Tem que estar frequente na sua vida o tempo todo, você acreditar e, como a gente falou aqui atrás, você não olhar para o passado, você começar a enxergar o futuro. Então, assim, o nosso passado, eu falo nosso porque são 30 anos já casados com Patrícia e tal, então tá tudo interligado. O nosso passado foi muito duro, mas a gente sempre enxergou o futuro, a gente sempre enxergou a prosperidade, sempre enxergou trazer uma vida melhor para toda a família. Isso, os 3 filhos e os agregados que você frequenta, você sabe que a casa da gente é sempre grande, né? Então, essa coisa então, você tinha um nos porquê, movimentou demais, cara. Nos Exatamente. movimentou a não desistir. Então, cada tropeço era visto como um obstáculo que nos fortaleceria ainda mais para frente, né? E voltando para o lado da atividade física, como eu tive sempre essa disciplina de me manter frequente, me manter ativo na atividade, alguns gatilhos mentais que poderiam me atrapalhar no decorrer desse processo, eu acho que muitos deles foram bloqueados ali dentro da atividade física. Porque da forma como eu enxergo o esporte, eu tento me superar cada dia no meu treino. Então eu não tenho o treino que eu faço, fiz o treino hoje por fazer. Não, a partir do momento que eu entro ali, eu posso começar até em marcha lenta, mas eu vou acelerando para acabar em alta, né? Então, me fez essa coisa da competitividade. Eu sempre sou muito competitivo, sou ambicioso. Eu acho que a ambição é uma coisa super positiva, principalmente no lado empreendedor. Eu não sou ganancioso. É muito diferente, né? Existe uma diferença gigante. Né? Entre isso. Então, eu acho que essa coisa, essa fórmula, né, toda me ajudou bastante a trilhar esse caminho. Tem uma frase que você falando sobre disciplina, que está em Provérbios. É engraçado que depois daquele podcast que a gente ouviu falar sobre o homem mais rico que já existiu no mundo, né? Eu comecei a ouvir muito Provérbios. Eu tenho 53 anos de idade, foram 50 anos sabendo que existia, conhecendo alguma coisa, mas nunca tentando buscar isso como fundamentos, né? E tem uma palavra em Provérbios 6:23 que fala o seguinte: pois o mandamento é lâmpada
Então, existe já inscrições que ele vai lhe dar, vai lhe iluminar o seu caminho. Você sabe para onde você vai seguir. E a instrução é luz, né? Ouvir Porra, conselhos e tal. perfeito. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então aí eu acredito que está a prosperidade. Então, sempre a disciplina, não sei quantas vezes a disciplina é A gente citada falou nesse aqui livro hoje, de né? Salomão, né? Mas assim, eu acho que é o tópico principal do nosso podcast, é falar de disciplina, né? E disciplina, como mostra aqui, é vida. É vida. E como a gente já tinha falado até em outros contextos diferentes, disciplina, quem ama disciplina, tá em Provérbios também, ama conhecimento. Então, se você é uma pessoa que tem disciplina e tem conhecimento, né, provavelmente você é uma pessoa que vai adquirir conhecimento, vai ser um contexto que vai fazer você prosperar. Então, a disciplina é algo. Eu vou até dar uma dica aqui de um livro, que é o livro do A Tríade do Tempo, que é o do Christoph, que é o cara. Anota aí, pessoal, a A Tríade do Tríade do Tempo. Não Tempo. conheço o livro. É um livro muito bom. É um livro que fala sobre disciplina. E para você ter ideia, esse cara foi mentor do Joel J. A Tríade do Tempo. Ele não é muito conhecido, né? Acho que muita gente não conhece o Christian, mas ele é um cara espetacular. E esse livro dele é um insight absurdo. A Tríade do Tempo. Eu acho que a gente vai adotar isso, inclusive, como padrão aqui no DNA Cast, Duda. Toda edição a gente trazer um livro É legal, com legal. uma bagagem para apresentar para alguém. É legal. O que você acha? Eu acho bom. E a gente falar alguma passagem do livro também. E vai me fazer exercitar, porque E eu vai não sou fazer- um cara bom de leitura, viu, Duda? E vai fazer exercitar. Eu tô até lendo um livro bem interessante agora, que fala do rei da Babilônia, né? E aí fala do que é que faz um cara ser um cara próspero, né? O que é que faz? Ele dá 7 lições, né? Ele fala de 7 lições. E a primeira lição dela, ele fala que é você, tudo que você ganha, você tirar 2 moedinhas. Ele fala assim. Romântico ele. Isso, ele fala assim, tirar 2 moedinhas. Pra você ter ideia, essa história é bem legal. Chegou uma época na Babilônia que as pessoas empobreceram muito. E aí tinha alguns caras que eram muito ricos, que eles absorviam toda a riqueza da Babilônia. E um desses caras, né, ele foi chamado para ensinar mais de 100 pessoas a como elas alcançavam a prosperidade. E aí ele dá 7 dicas, e todas 7 dicas o indivíduo tem que ter disciplina. Porque imagine aí, tudo que você ganha lá no seu mês, muitas das vezes você sai pagando várias coisas, mas você não tira aquilo ali, uma reserva. A grande maioria das pessoas não tem reserva, não tira. E a primeira lição dele, a grande lição dele, é de tudo que você ganha, você tirar um pouco e guardar. Que bacana. E aí foi assim que a Babilônia se tornou, né, uma cidade muito próspera, né? Referência, né? Referência de maneira geral sobre prosperidade. E aí fala desse contexto. E foi o rei da Babilônia que chamou alguns indivíduos que eram muito prósperos, e aí para ensinar um grupo de 100 indivíduos ali, para eles saírem ensinando para todas as pessoas. E o mais interessante, que todos eles vendiam alguma coisa. Eram comerciantes. Eram comerciantes. Empreendedores. Mas tinham maus hábitos. Exatamente. Duda, hoje a gente chega ao final aí de mais uma edição, tá? Já hoje, esse final caramba, hoje, né? Foi incrível. Hoje velho. foi. Não, ele tem sido incrível assim. Foi sensacional. Foi sensacional. Eu acho que a gente não tem dado picos, não. A gente tem sido frequente ali na energia sempre em alta, né? E muito grato aqui em te ouvir. São lições aqui que eu tenho aprendido com você. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora aí, ou seja pelo Spotify, ou seja pelo YouTube. Vai aprender muito com a gente também, né? Vai aprender muito com você, Duda. Não, eu acho que é recíproco isso aqui, viu? Porque o que você trouxe de lição aí, de vida, e lição em alguns insights aí, é o que faz movimentar a gente, é o que faz a gente chegar onde a gente sempre sonhou. E sem disciplina, a gente não vai alcançar. Se você tá curtindo como a gente, faz o que, Duda? Galera, vai lá, segue nosso Insta, DNA Cash.
Não esquece de comentar, compartilhar, e a gente só tá pedindo isso para vocês. Entra no nosso canal do YouTube, vai lá, curte, se inscreve. É só 3 cliquezinhos lá no vermelho em se inscrever e vai ter mais 2 cliques, vocês vão estar inscritos e o YouTube vai entender que nossa informação, É relevante. nosso conteúdo é relevante e vocês vão ajudar a gente sem gastar nada, tá bem? Um grande beijo, um grande abraço. Te aguardo no próximo bate-papo, tá? Tá incrível. Eu acredito que na próxima a gente deve receber um convidado aqui. Com toda certeza. Vocês não fazem ideia do que Por do vir. que a gente tá planejando aí pra frente, tá? Grande abraço, hein, galera? Gratidão, um abraço a todos.